Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Deus. Obrigado por nós podermos nos reunir aqui nesse primeiro dia da semana, Pai. Como essa música diz aqui, estando, Senhor Deus, com o nosso coração preparado, Pai querido, para receber o Senhor, para receber o teu Espírito Santo, para receber a tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor cumpra a tua palavra, que diz que onde e quando 2 ou 3 estiverem reunidos ou estivessem reunidos no teu nome, o Senhor ali estaria. Como tem sido, Senhor Deus, ao longo de todo esse ano, Pai querido, que hoje não seja diferente, que o Senhor esteja aqui conosco, esteja entre nós, esteja através de nós, fluindo, Senhor Deus, não apenas letra, mas também, principalmente, o Teu doce Espírito, Senhor, que transforma, que quebranta, que admoestra, que edifica, Senhor Deus, que capacita, que traz vida, e vida verdadeira, vida abundante, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai. Não desista de nós, não desista de nós, doce Espírito Santo de Deus. Que, como a Tua palavra promete, nós contamos com o Teu perdão, com o perdão dos nossos pecados. Nós confiamos no sacrifício precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas desobediências, e nos faz, então, aptos e livres para nos achegar ao Teu trono, ao trono da graça, onde nós recebemos graça e misericórdia para o dia da necessidade, para o dia da adversidade. Senhor Deus, que assim seja nesse dia de hoje. Nós estamos, Senhor Deus, realmente como quem está diante do Teu trono, do trono da graça. E precisamos que essa graça flua em nós e através de nós, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos te agradecendo, Senhor. Amém. Bom dia aí. Como diz a música, somos 2 ou 3, né? Então, bom dia aí de novo. Vamos dar sequência então aí. Na verdade, meio que até a aplicação da razão da gente vir meditando naquelas músicas já há umas 3 semanas, né? Que falam sobre essa mudança, essa transformação na vida da gente, esse antes e depois de Cristo, e que se isso é verdade, como tem que ser, né? E eu queria começar com a gente meditando aqui no livro de... Vou marcar esse outro que eu quero ler também para não esquecer. No livro de Marcos, capítulo 5. Vou até anotar esse outro que não está ali. Não, está aqui sim. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1. É aquela passagem que conta a respeito da libertação e da conversão daquele endemoniado lá de Gadara, né? Aquele gadareno, porque seria da região de Gadara, né? Versículo 1: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos, que é outra maneira também que é chamado o pessoal de lá. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos.
e implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver Jesus, para ver o que havia se passado. Quando chegaram próximo a Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. A gente vai continuar lendo, mas veja o contraste aqui, na linha do que a gente vinha dizendo, do antes de Cristo e depois de Cristo, que tem que ser uma realidade na vida da gente, para além de ser, de fato, é uma realidade na história da humanidade. Existe um antes e depois de Cristo na história, que marcou a tal ponto que o nosso calendário é contado antes de Cristo e depois de Cristo, da grande maioria da humanidade, né? Pelo menos dos povos ocidentais, né? Então olha que para esse gadareno, houve para ele um antes e um depois de Cristo. Olha como era antes de Cristo aqui, voltando, né? Ele era um homem que andava em meio aos sepulcros, ninguém conseguia segurá-lo, nada o dominava. Ele muitas vezes foi amarrado pelos pés e pelas mãos, mas ele quebrava e estraçalhava as correntes, as algemas. Noite e dia sem repouso, ele não dormia, não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha quietude. Ele era agitado todo o tempo, atormentado todo o tempo. E ele perambulava entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha, tamanho tormento daquele homem. E aí no versículo então aqui, depois desse encontro que ele teve com Jesus, que consequentemente por causa da presença de Jesus, os demônios foram expulsos, Jesus ordenou que eles o fizessem, porque onde está Jesus não tem espaço para espíritos malignos. E aí então, quando aquelas pessoas chegam agora, quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora, olha o antes de Cristo aqui, que fora tomado por uma legião de demônios. Mas agora como é que ele está? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha o antes e o depois de Cristo aqui na vida dele. E aí o versículo 18, como consequência disso, seria natural esse pedido aqui desse homem que experimentou agora na própria vida de uma maneira muito intensa esse antes e depois de Cristo aqui. Então todos nós, em alguma medida, o nosso antes de Cristo é essa realidade desse gadareno. Vai depender do tanto de demônio que está atormentando a vida da gente, o que atormentou a vida da gente, e de em quais áreas esses demônios estão atuando na vida da gente. E dependendo do tanto de demônio, a intensidade ali também com que esse tormento está acontecendo. Mas não tem como, se a nossa vida estiver sem Jesus, existem demônios que estão atuando na vida da gente. A Bíblia, Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir, e que ele anda e ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. E quem é que ele pode tragar? É quem não está em Cristo. A carta de Pedro vai nos dizer justamente que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Ora, se aquele que está em Cristo, o maligno não toca, significa o quê? No sentido contrário, que aquele que não está em Cristo, o maligno toca.
Então, do mesmo jeito que esse gadareno aqui podia ser tocado e foi tocado nessa intensidade e nessas áreas, nessa área da vida dele, também todas as outras pessoas da humanidade que não estão em Cristo estão expostas e suscetíveis a esse toque do maligno. E esse toque que atormenta, esse toque que vem para matar, roubar e destruir. Isso, oi pequeno! Isso vai acontecer nas mais variadas áreas da vida da gente. Tem áreas em que oi filho! Papai está na reunião! Tem áreas em que o demônio vai atuar e que vão ser mais perceptíveis, como essa daqui. É essas áreas onde pega a pessoa e tira ela da vida, do dia a dia, das etiquetas, das buscas comuns do ser humano. É essa que atormenta o intelecto da pessoa, que deixa ela confusa, que vai jogar vozes na cabeça dessa pessoa, que vai instigar pensamentos e ações e atitudes, que vai atuar nesse estilo de vida, nessa coisa dele, a ponto de ele viver no cemitério, viver entre os sepulcros, entre os túmulos. Mas tem muitos outros demônios, acredito eu que é a grande maioria, que não atua nessas áreas. A Inesita deve ter conhecido naquela época no Gama, onde tinha muitos demônios que atuavam dessa forma aqui, nessa área, nessas áreas. E as pessoas ficavam possessas mesmo, fisicamente, elas externavam aquilo, elas gritavam, elas urravam, elas ficavam agressivas, elas tinham uma força muito grande. Mulheres tomadas por esse espírito ficavam mais fortes do que homens que as tentavam conter. E que se não fosse pela autoridade da oração não seriam contidas. De pessoas vomitando caco de vidro. Então, esse tipo de coisa a gente vivenciou muito lá no Gama, na época que tinha um trabalho de cura e libertação lá. Mas não acredito que a maioria dos demônios atuam dessa forma. Porque não é interessante para eles, não é producente para eles. Isso faz com que as pessoas se assustem, faz com que as pessoas busquem a Deus, as pessoas que estão perto dessa pessoa vão buscar ajuda. O ideal para o diabo, mentiroso que ele é fazer de conta que ele não está ali. E atuar em tantas outras áreas. Já nas áreas que são mesmo propensão do ser humano, dos seus sentidos. E para alguns ele vai atuar ali na área da sexualidade, escravizando nessa área. Outros eles vão escravizar na área da bebida, das drogas. Outros eles vão escravizar na área intelectual, na área dos status, na área de querer subjugar outras pessoas, ser melhor do que outros. Em tantas áreas que ele pode atuar. Na insubordinação aos pais, na mentira, na tagarelice, na fofocaiada. Isso tudo Paulo diz expressamente que essas são áreas que o diabo atua. E que em algum momento Deus abandona, como acontece esse tipo de situação dessa pessoa aqui, e fica completamente dominado. Então nós também, se houve um antes de Cristo em nós, pode saber que tinham demônios que atuavam nessas áreas. Não tem a menor dúvida. E se não houve um antes de Cristo em nós, e ainda estamos nesse antes de Cristo, porque ele ainda não veio, se não é uma realidade o antes e o depois, mas apenas o antes de Cristo na nossa vida, então significa que existem espíritos malignos atuando na vida da gente e dominando alguma área ou algumas áreas na vida da gente. E quando isso é rompido, quando esses espíritos malignos são expulsos, independente de quais áreas ele está atuando, o resultado naturalmente tem que ser esse aqui. O desejo da pessoa é esse que acontece aqui no versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído, olha o antes de Cristo aqui, depois de Cristo muito nítido, né, essa divisão. O homem que fora no passado possuído, mas agora depois de Cristo não é mais, pelos espíritos imundos, rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Aquele homem que tinha muito nítido como era a vida dele antes de Cristo e agora depois de Cristo, tinha medo que Jesus, ao entrar naquele barco e fosse embora,
ele pudesse voltar àquele estado anterior. Ele queria a presença de Jesus, ele amava agora Jesus, queria estar perto de Jesus e ao mesmo tempo queria garantir que pudesse crescer nessa relação e que nunca mais voltasse para aquele estado dele. E o natural seria a gente ter imaginado que, pelo menos no primeiro momento, Jesus teria dito: vem, claro, nossa, você é muito bem-vindo, vem cá, cabe mais um nesse barco, esse barco é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um, vem cá. E vamos passar pelo menos uma temporada com a gente, nós vamos ensinar vocês algumas doutrinas, nós vamos ensinar para você algumas estratégias para não acontecer de novo, nós vamos ensinar para você como é que foi que aconteceu, por que você entrou nessa, o que fazer para nunca mais cair. Olha, tem um monte de coisa importantíssima que a gente tem para ensinar para vocês. A gente vai levar você num lugar, os discípulos vão batizar você, para você ficar fechado, para ficar protegido, para realmente você ser considerado como um dos nossos, como membro da nossa igreja, como membro do corpo de Cristo. Podia Jesus realmente ter dito, pelo menos num primeiro momento, naturalmente, algo assim. Mas a resposta pronta de Jesus no versículo 19 foi: Jesus não consentiu. Não consentiu o quê? Com o clamor dele que rogava, dizendo: deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você, Jesus. Como essa música, no finalzinho dela, ele fica ministrando, né? Ele diz assim: uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida aqui, nesse lugar. É que o gadareno, ele não sabia o que nós sabemos, o que Jesus já tinha explicado, ele não tinha ainda esse ensinamento. De que, na verdade, o estar com Jesus não tem a ver com estar com aquele Jesus ali, ser humano encarnado. Estar com Cristo, estar com Deus, estar verdadeiramente com Jesus, não passa por esse estar com o Jesus, com o Deus encarnado, com o Verbo encarnado, com a palavra encarnada, com esse que podia ser visto, tocado, ouvido com esses ouvidos, sentidos com esses sentidos. Mas que o estar com Jesus e o permanecer nele acontecia dentro da gente, através do Espírito Santo. Acontecia num outro plano. Esse outro plano no qual, mesmo depois de Jesus não estar mais encarnado entre nós, essa presença permaneceria. Presença essa a respeito da qual Jesus advertiu, como muitas vezes nós vimos ao longo desse ano, que Jesus disse: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Mas essa permanência de mim em vocês e de vocês em mim não depende de vocês estarem fisicamente onde eu estou, até porque eu não vou estar para sempre encarnado aqui, podendo estar fisicamente com vocês. Esse permanecer em mim e eu em vocês se dá e se dará através do Espírito que eu vou enviar para vocês, o Espírito da verdade, que vai ensinar para vocês todas as coisas. Por isso Jesus não precisava ficar aqui preocupado em ensinar tanta coisa para o gadareno, porque Jesus sabia que esse Espírito que foi ministrado na vida do gadareno e que era incompatível com a presença desses demônios e, portanto, os fez sair, esse Espírito haveria de ensinar o gadareno tudo que o gadareno tinha que fazer. Por isso Jesus não tinha que ter essa preocupação de dizer: claro, vem sim, eu mesmo já ia te pedir isso, porque eu morro de medo de você ficar aqui e outros demônios virem te pegar. Jesus não tinha esse medo, porque Jesus sabia quem era que tinha começado essa boa obra e era fiel para terminar. E Jesus vem então e diz, versículo 19, Jesus não consentiu, entretanto o orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa, vai para os teus. Agora que você já tem um antes de Cristo e um depois na sua vida, vai lá para os seus. Vai para os seus amigos, vai para os seus parentes, vai para os seus colegas de trabalho, vai para a sua vizinhança e mostra para eles tudo que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Deixa a tua vida evangelizar, deixa a tua vida pregar para eles, deixa a sua vida ser luz para eles, deixa a sua vida ser o sal que tempera na vida deles. Deixa a sua vida ser o fogo que aquece
a alma congelada deles e fria deles. Deixa a sua vida cheia de mim ser o oxigênio que traz saúde, que traz vida para eles. Deixa a minha presença em você e tudo que vai mudar na sua vida poder ser cura para eles, ser remédio para a doença deles, para as dores deles. Volta para a sua terra, volta para a sua parentela, volta para os seus amigos. Mostra tudo que Jesus fez em você, na sua vida. E mostra para eles que eles também podem ser libertos dessas algemas, dessas correntes que os prendem. Que eles também podem ser libertos desse tormento nas mesmas áreas ou em áreas diferentes, que estão tornando insuportável a vida deles e delas. Volta, vai para a tua casa, vai para a tua família e anuncia. Marcos 16:16, indo, façam discípulos. Indo, façam discípulos. Então partiu daquele lugar, começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram maravilhados. Ficaram? Não, ficavam. Por quê? Porque ele não parou. É dar essa ideia de que está pregando e continua acontecendo. Veja que ele não se fechou na igreja, que é o que a gente tem conversado aí nesses dias. Como isso foi verdade na vida dele. Existiu um antes de Cristo e um depois de Cristo muito nítido. Era impossível ele se fechar na igreja, se prender na igreja. Numa comunidade, em si mesmado agora de uma forma coletiva, não mais vivendo o si mesmo, mas agora o nós mesmos. A panelinha agora, mas continua sendo a exclusão de todos os demais. Não, ele voltou para a galera, para os amigos da cerveja, parafraseando, né? Ele voltou para os amigos do futebol, sim, ele voltou para os amigos do colégio, ele voltou, continuou frequentando aquelas rodas dos amigos do trabalho, da confraternização do trabalho, os amigos da bike, os amigos do tênis, os amigos da faculdade. Ele voltou para essas pessoas depois desse encontro com Jesus. Mas agora ele volta com um propósito. Antes ele estava nesse meio sem propósito. Ele fazia parte do fluxo, fazia parte da multidão. Estava perdido igual todos os outros, atormentado, acorrentado, só que estava cego e não percebia. Agora, tendo um antes e um depois de Cristo nítido na vida dele, agora ele percebe. E agora ele volta, mas volta com um propósito. Ele continua podendo estar nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, e fazendo muitas das coisas que ele fazia. Realmente todas, possivelmente não. Mas ele podia agora ser testemunho para essas pessoas e evangelizá-los, compartilhando tudo aquilo que Jesus tinha feito. Como é que era a minha vida antes de Cristo? E olhem como é que é agora a minha vida depois de Cristo. Veja que lá no versículo 15, o pessoal da região lá disse: ficaram assustados. Eles ficaram assustados com o que tinha acontecido com eles. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram surpresos. E isso testemunha. Isso é uma luz que não pode ser escondida na igreja. É uma luz que precisa realmente ser colocada num lugar alto para que todos possam ver e possam iluminar essas obras, essas ações, esses acontecimentos, possam testemunhar. E esse testemunho possa iluminar tantas pessoas. O outro que eu quero compartilhar com vocês, Mateus 17, nessa mesma linha, é aquela passagem da transfiguração. Passados 6 dias, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte aí do Gadareno, dentro dessa linha que a gente está meditando? Quer fazer alguma acréscimo, quer perguntar alguma coisa? Questionar? Que história incrível. Eu não sabia dessa história, acredita? E eu achei muito legal mesmo. É muito Jesus forte, né? Esse cara aí. É muito forte, muito né? Legal, é muito forte, muito legal. Eu só queria acrescentar isso, que eu não conhecia a história, eu fiquei impressionado. Mas você pode dar continuidade aí também. Tá ótimo, obrigado, Jari.
Ah, Deixa eu sim, Giovanni. acrescentar também uma coisa Sim, que por eu achei favor. muito importante. Esse primeiro, não queria nem usar o termo ministério, né? Mas a nossa primeira ordenança vindo de Jesus, depois da libertação, que é simplesmente viver, né? Viver dentro daquele contexto em que ele nos inseriu, especificamente no contexto familiar, né? Volta para sua casa. Sim. Isso já Perfeito. havia vindo ao meu coração desde do domingo passado, quando você começou a ler aquela primeira passagem, não sei se você repetiu, eu infelizmente entrei atrasado, da lamparina, da parábola. Não, a gente vai ler ainda. Então já antecipando aquilo que ficou em meu coração durante a semana eu meditando, porque eu não tinha percebido naquela interpretação sobre a lamparina, que no primeiro momento a luz que a lamparina ilumina, ela não alcança muitos quilômetros ou uma dimensão de âmbito muito grande. É um cômodo. Especificamente me veio ao meu coração a vontade de Jesus nós começarmos a iluminar aqueles cômodos que são mais presentes ao nosso convívio, especificamente a nossa família. E foi também esse testemunho aí esse exemplo do Gadareno. A ordenança de Jesus volta lá para a sua família, para aquelas pessoas do seu convívio, do seu núcleo pequeno. E é exatamente ali que a gente vai se preparar, que a gente vai começar a ter capacidade para iluminar uma amplitude muito maior. E começar de pouco, e principalmente para as pessoas que diretamente são atingidas negativamente quando nós estamos nas trevas ou estamos sob a influência do demônio. Porque nessa passagem do Gadareno, você imagina a angústia, o sofrimento, a dor, a luta de uma mãe, de um pai, de um irmão, de pessoas da família que sofriam diretamente com essa influência maligna. E nada mais justo do que eles também serem atingidos com a libertação dessa pessoa. E se tem alguém que pode testemunhar do antes e do depois, são pessoas que conviviam com ele, né? Assim como somos nós. Um pai que não é amoroso, que agora enche de luz os filhos por conta da presença do Espírito Santo, uma mãe, enfim. Esse primeiro testemunho, esse primeiro ministério, pode ser dito assim, é a nossa casa, é a nossa família, são as pessoas próximas. Como você está dizendo aí, como a Bíblia mais uma vez está relatando nesse exemplo aí do Gadareno. Perfeito, é verdade. E como você falou, realmente, se o nosso chamado é para o amor ao próximo e o compartilhar, esse evangelizar, ele tem a ver com esse amor, ele é uma evidência desse amor, nós nos importarmos com quem não está salvo, né? É natural que a gente comece pelo próximo mais próximo, e o próximo mais próximo realmente são as pessoas ali da nossa casa, né? Se a gente não testemunhar para as pessoas da nossa casa, não tem como, é um pressuposto, não adianta. Você pode até fazer concomitantemente, mas dizer, não vou testemunhar ainda para as da minha casa, que vai dar o quê? Então, um mau testemunho? Então você vai ser um hipócrita, um falso, isso sim, né? Não tem como, realmente o testemunho tem que começar na casa da gente. E o próprio Jesus, ele começou mesmo o testemunho dele na sua casa, né? Ele começou realmente ali com a sua mãe, com seus irmãos, tanto assim. E naquele momento lá, tem um momento da festa lá, em que Jesus iria, mas o pessoal dizendo para ele ir, mas já tinha, os judeus já estavam procurando já ele e tudo. Mas tanto Jesus testemunhava ali para os seus irmãos, para sua casa, para sua família, que ali o texto diz que os irmãos falam para Jesus, você tem que ir, você tem que falar e fazer essas coisas aqui que você faz aqui escondido, você tem que fazer diante de todo mundo, você tem que falar para todo mundo, tem que mostrar para todo mundo. Dá essa ideia que ele vinha testemunhando ali, falando e evidenciando a presença de Deus e o poder de Deus ali perante os seus irmãos. E que não vinha surtindo efeito. Então, é claro, ele não vai ficar apenas ali, de fato, e vai expandir isso, mas isso necessariamente passa por esse compartilhar na casa da gente, né? Num segundo momento, se não todos, pelo menos alguns dos irmãos de Jesus acabam também se convertendo, aceitando, se curvando ao Evangelho, a esses ensinos, né? A essa verdade, tanto que Tiago foi um dos gigantes lá
na igreja primitiva, né? Em Mateus, então, capítulo 17, mais alguém ou mais alguma coisa antes da gente passar para cá? Isso também que você acabou de dizer também, a gente vive isso em nossa comunhão também. Quantas e quantas vezes eu, ou esse que já passou pela cabeça de todo mundo aqui no grupo, como uma coisa tão imensa, tão profunda, tão edificante, e às vezes está sendo compartilhado com um núcleo pequeno de pessoas e de repente poderia ser ampliado, poderia estar sendo divulgado para muito mais pessoas, e muitas vezes a gente vê em grandes congregações pessoas se alimentando por tão pouco, comparado com o que a gente se alimenta todo domingo. E na verdade, palavras como essa vêm só a explicação, o entendimento de por que começar num núcleo pequeno, num núcleo de pessoas do convívio, para depois essa palavra se propagada, ou depois que a gente sai daqui no domingo, a gente é o enviado, o ministro para ministrar no nosso convívio, nos núcleos que a gente convive, né? Mas muitas vezes a gente fica no domingo de manhã pensando, mas como é que uma palavra dessa tão grandiosa e tão profunda não é divulgada para muito mais pessoas? É verdade. Aí cada um no seu mundinho, né? Lembrando quando você falou do cômodo, da luz que ilumina o cômodo, me veio essa ideia do mundinho, né? Realmente nós somos, cada um no seu mundinho, nós somos chamados para essa luz, né? Mas o nosso mundinho é realmente pequenininho, né? E torna tudo até muito mais leve, porque se a gente tem a impressão de que a gente é responsável pelo mundo todo e tem que alcançar o mundo todo, fica meio pesado, né? Mas é o mundinho da gente, é aqueles a quem Deus nos tem dado, né? Salvo, claro, aqueles que são chamados mesmo para um trabalho missionário e tal, de abrir mão de tudo, aí já é outra coisa, né? De evangelismo e tal. Então, capítulo 17 de Mateus é uma passagem também que fala sobre isso. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, que eram aqueles 3 discípulos mais chegados dos 12, né? Normalmente quando tinha alguma coisa que Jesus ia trabalhar ali mais intimamente, eram esses 3 aqui, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha que experiência extraordinária que eles estavam tendo, né? De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eles já tinham morrido há alguns séculos já, né? E de repente eles estão vendo lá, Moisés e Elias ali batendo um papo com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Isso que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo muito bem o que é, mas é muito gostoso, é muito bom, é muito agradável, dá vontade de nunca sair daqui, Jesus. Deixa eu fazer uma tendazinha aqui para vocês ficarem aí, para a gente nunca perder esse momento. É bom estarmos aqui, vamos ficar acampado aqui, vamos montar acampamento, vamos ficar, não vamos sair daqui, é o que ele está dizendo. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, ou seja, Jesus não acatou a proposta e o pedido deles de vamos acampar e ficar aqui, da mesma forma que não acatou o clamor do gadareno de deixa eu ir com você. Está tão bom, está tão gostoso aqui com você, Jesus. E ele também, Jesus aqui não aceita, ele disse: isso é um momento, foi algo que aconteceu, isso faz parte de um fluir, faz parte de um abastecimento, faz parte de um testemunho, mas isso tem finalidades maiores. Então vamos continuar a vida, vamos continuar tocando, porque a gente tem o que fazer no chão da vida, no mundo real, cada um de vocês no mundinho de vocês.
Enquanto desciam então do monte, ou seja, dá essa ideia de que eles estão voltando para a vida, né? Não dá para viver o tempo todo ali naquela experiência ali do monte que eles tinham, tem que voltar para a vida, tem que descer e voltar para o chão real. Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus respondeu: Elias com certeza vem restaurar todas as coisas. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Aqui falando a respeito de João Batista, né, que seria esse Elias que haveria de vir. Esse mesmo espírito, essa mesma vibe, mas eles esperavam um Elias literal reencarnado. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Versículo 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, ou seja, saíram daquele lugar, daquela transcendência, daquelas revelações espirituais, daquela presença agradável, da sensação agradável, aquele momento bom, que é a expressão que Pedro usa, passado aquele momento, então eles chegam nesse lugar onde se reunia a multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se diante dele, e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando vos terei de suportar? Trazei-mo aqui, trazei o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza eu vos afirmo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esse monte: passa daqui para lá, e ele passaria, e nada vos será impossível. Contudo, Jesus então acrescenta, essa espécie, ou seja, essa espécie de demônio, só se expele por meio de oração e jejum. Veja que, embora sendo muito bom estar no monte, é muito bom estar naquela luz, naquela transcendência, Jesus brilhando, é muito bom e muito gostoso estar ali, mas lá embaixo do monte existiam pessoas atormentadas. Existiam pessoas na escuridão, existiam pessoas acorrentadas, existiam pessoas doentes, existiam pessoas sofrendo. Existiam pessoas que precisavam que essa luz descesse para alcançar as pessoas no meio da sua escuridão, das suas trevas, dos seus dilemas, das suas dificuldades, das suas dubiedades, dos seus enganos, das mentiras em que estão mergulhadas, entrelaçadas. Havia um pai lá embaixo, sofrendo com o sofrimento do seu filho, aquilo que eles chamavam de epilepsia, de ataques epiléticos. Mas quando Jesus olha, Jesus disse: eu tenho um outro nome. Naquele caso, não significa que todo caso de epilepsia seja isso, mas Jesus o que estava dizendo era que aquela pessoa que estava tendo aqueles ataques, aquelas convulsões, aquele ataque epilético, aquela pessoa na verdade estava tendo aquilo porque tinha demônio por trás daquilo, que estava se passando por doença. E Jesus, com o discernimento então que ele tinha, ele ia lá e vai direto na raiz do problema e ordena então que aquele demônio saia, expulsa aquele demônio. E aquele menino então fica livre, fica são, fica curado e fica liberto. Se Jesus tivesse atendido esse pedido de Pedro, de vamos ficar aqui, vamos montar umas cabanas aqui, vamos montar acampamento, porque aqui está bom demais, que é a proposta, em outras palavras, que a igreja, infelizmente, insiste em fazer, muitas vezes, as igrejas, não a igreja de Jesus, mas muitas vezes as igrejas, enquanto denominação, enquanto religião, muitas vezes a gente é tentado a fazer isso, a dizer, vamos ficar aqui que tá bom demais, vamos fazer a nossa panelinha, não vamos misturar com o mundo, não vamos nos assentar nessas rodas, não vamos sentar com eles, não vamos conversar com eles, não vamos
a ter comunhão com eles, não vamos comer com eles, não vamos participar das atividades que eles participam, porque senão eles vão contaminar a gente. E é tão bom a gente estar puro, a gente estar santo, a gente estar fechado, a gente estar santificado, a gente estar separado, é tão bom. Então não vamos para lá para a gente acabar se contaminando e sujando e se macuando, e perdendo essa coisa tão boa que a gente tem. Mas o que Jesus diz é não, nós vamos descer sim, que é para lá é que a gente tem que estar. A luz tem que estar no meio das trevas, o sal tem que estar para dar sabor para a vida de quem não tem sabor, para a vida de pessoas sem graça. É o sal quem tem que vir para dar sabor para quem não tem sabor. Não é a pessoa que não tem sabor que vai transformar a vida do sal em algo sem sabor. Isso não existe. Quando a luz chega no meio das trevas, elas põem a treva para correr. Não existe essa conversa de se a luz chegar no meio das trevas, ela vai apagar. Não existe. Trevas é ausência de luz. E quando a luz chega, a luz não é contaminada pelas trevas. A luz necessariamente põe as trevas para vazar. Quem chega como luz, entre aspas, num lugar e ao chegar ali acabou sendo contaminado, entre aspas, e virou trevas, é porque luz não era. Porque se luz fosse, teria colocado as trevas para correr. Pensava que era luz, tinha jeito de luz, tinha nariz de luz, tinha olho de luz, tinha boca de luz, mas luz não era. Aprendeu a falar igual luz, aprendeu a se comportar igual luz, aprendeu a colocar uma Bíblia debaixo do braço igual a luz, aprendeu a levantar a mão na igreja para cantar e adorar igual luz, aprendeu a se cumprimentar igual luz, mas luz não era, porque não tinha a presença do Espírito de Deus em si, e essa presença não era o que moldava seu pensamento, não era o que moldava o seu olhar, não era o que moldava os seus sentimentos, não era o que impulsionava suas ações e reações. Mas pensando que luz fosse, que luz era, foi por meio das trevas. E ali, na verdade, as terríveis trevas que continuavam habitando em si, apenas acabaram sendo reveladas. Não é que deixou de ser luz. Pode fazer qualquer experiência entre luz e treva, você vai ver, isso não acontece. As trevas nunca apagam a luz. A falta do sabor, a insonsez, nem sei se existe essa expressão, nunca vai tirar o sabor do sal. Se você meter o sal no negócio e o negócio acabar tirando o sabor do sal, é porque sal não era. Devia ser açúcar, devia ser a farinha. Não era sal. O sal não perde o sabor porque se misturou com aquilo que não era sal. Porque a função dele é essa mesmo, é chegar lá e misturar e dar sabor. Conservar também um dos atributos, né, do sal. Então, por isso foi que Jesus não aceitou isso lá, mas nós continuamos insistindo e queremos esse momento aqui. É bom, é como a música fala, deixa eu ficar todos os dias nesse lugar, todos os dias da minha vida. Isso é verdade, a gente deve cantar isso, deve, mas desde que a gente não confunda enquanto está cantando isso como o momento e o lugar onde a gente está junto com os irmãos cantando e adorando a Deus. Não é esse lugar que a gente deve querer estar todos os dias. O lugar que a gente deve querer estar todos os dias, embora podendo também, faz parte a gente estar no meio da comunhão louvando e adorando, mas não é esse ali o lugar do templo, da célula, o lugar dessa reunião nossa, não é esse o lugar que a gente tem que querer estar todo dia, não. O lugar que tem que querer estar todo dia é esse lugar onde eu sou a habitação para o Espírito de Deus e onde o Espírito Santo de Deus é a habitação para mim, onde há uma habitação mútua, nós nos habitamos. Essa habitação que, assim como o templo no deserto, ela anda, ela é móvel, ela vai para onde eu for. Se eu estou em casa, ela está lá e eu sou testemunha na minha casa, eu dou sabor na minha casa, eu sou luz na minha casa, eu expulso demônios da minha casa. Agora eu saí, está na hora de eu ir para o trabalho, eu vou para o trabalho. Mas essa habitação, esse templo, que é a habitação, o tabernáculo, que é essa expressão, né, daquela tenda móvel, aquele templo móvel que tinha no deserto, esse tabernáculo, ele vai comigo e eu vou com ele. Eu não deixo essa habitação, essa presença em casa. Ela vai comigo, eu vou com ela.
E a gente vai para o trabalho, a gente pega o ônibus, a gente pega o trânsito, a gente dirige, a gente no final vai para a confraternização com os amigos do trabalho, a gente vai para o happy hour da sexta-feira com os amigos, mas essa presença vem. Ela vem com propósito, ela vem com sabor, ela vem com luz, ela vem para transformar, para tornar tudo muito melhor e mais agradável, não para destruir, para desmanchar prazer, e menos ainda para me prejudicar, para me fazer voltar tudo aquilo que eu era. Não tem chance disso acontecer se de verdade o Espírito Santo de Deus habita em mim. E se eu habito o Espírito Santo de Deus, se não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então não é essa coisa, esse lugar não é entre quatro paredes, não é o lugar da adoração, do canto, da música, embora ela também seja extremamente agradável e muito útil, mas é o lugar dessa adoração existencial, desse curvar da vida, do prostrar dos meus sonhos, das minhas prioridades, das minhas vontades, de colocar tudo aos pés de Jesus. É essa presença, é esse templo, é essa adoração, onde no meu dia a dia eu estou realmente louvando através do meu sacrifício, da minha entrega, do meu abrir mão, do meu negar a mim mesmo. É isso, é que na verdade, esse é o lugar onde nós devemos realmente clamar e dizer, deixa eu ficar todos os dias da minha vida nesse lugar. A gente ao final, a gente vai tomar a Santa Ceia, se você tem os elementos aí, pode pegar um pão, um vinho, um suco de uva ou algo que você possa usar para lembrar esse sacrifício de Jesus, e nós vamos cantar de novo essa música, vamos tocar ela, e quando a gente for cantar no final essa parte do deixa eu ficar todos os dias nesse lugar, não é um lugar físico, é esse lugar dessa presença de Deus em mim e a minha presença em Deus, né, no reino de Deus. Continuando ali então, João capítulo 17, só para passar por ali, a gente ir para os outros textos. Aqui então em João 17,6, Jesus fala desses que foram confiados a nós. Nós temos pessoas que nos foram confiadas. E tendo então pessoas que nos são confiadas, sim? Só antes de passar... por favor, Giovanni. Sem querer ser extensivo nessa passagem aí. Por favor. É tão profunda e tão reveladora, que eu acho importante esse adendo. Por favor, em duas situações assim, muito, muito interessantes e importantes para a nossa vida. Como o andar com Deus, nós também vamos ouvir muito não. E não em coisas que aparentemente são nobres, são corretas, são justas, são coerentes. Você falou da passagem do Gadareno, e Jesus disse um categórico não para uma pessoa que queria andar com ele, literalmente andar com ele, junto a ele. E Jesus não teve dificuldade nenhuma em dizer não. Agora também na passagem da transfiguração, Jesus dizendo não aos discípulos por uma coisa nobre também, né, que é compartilhar daquele momento de comunhão e de unção. E também um não, que eu não sei se você teve essa percepção, um não que remete lá ao Velho Testamento, a Moisés exatamente, quando Moisés chega ao fim da carreira e vê a Terra Prometida e quer entrar na Terra Prometida. E Deus diz não, você não vai entrar na Terra Prometida. E essa passagem mostra o momento em que Deus cumpre o desejo do coração de Moisés, mas acima de tudo cumpre a promessa dele de que ele entraria na Terra Prometida, porque foi o momento da transfiguração em que Moisés foi à Terra Prometida. Então, muito tempo verdade, depois, interessante mesmo. Essa promessa é cumprida, mas exatamente o andar com Deus não implica necessariamente a gente ouvir sim sempre, e nem estar nessa não vou nem dizer comunhão, mas essa coisa palpável da presença de Deus, como aconteceu no Monte da Configuração. Podemos até dizer que é uma exceção. A regra é estar com o pé no chão, ver o natural, o sobrenatural, o excepcional é uma coisa mais rara, vamos dizer assim. O comum mesmo é andar no meio dos endemoniados, andar no meio das pessoas que têm fome e sede. E a gente viveu o ordinário, né? O que é cotidiano. Verdade. O som da vida, né? Com certeza. É verdade, tem razão. Bem interessante. Então, o nosso convite aqui que Jesus tem para nós, que Deus tem para nós, é esse de que para nós também existem nomes confiados, existem pessoas que foram confiadas a nós.
diferente de Jesus, que tinha o discernimento de quais eram essas pessoas, a ponto de ele poder chegar então no final do seu ministério e dizer: eu revelei o teu nome àqueles que o Senhor me deu nesse mundo. Ele tinha essa tranquilidade de sabiam quais eram, e sabia que nenhum dos que ele deu se perdeu, a não ser Judas, mas que já tinha mesmo já aquela destinação ali, que não vamos entrar nisso aqui, porque seria tomaria muito tempo e a gente mesmo assim ainda não chegaria numa conclusão. Mas assim, então ele tinha essa percepção de que o único que realmente, daqueles que Deus tinha dado o nome, todos se salvaram, só Judas que não, mas havia algo já delineado a respeito disso. Então, nós também temos esses nomes. E como nós não sabemos, nós temos que ter o tempo todo essa percepção e devemos o tempo todo a nossa vida estar pregando, compartilhando, testemunhando para as pessoas onde a gente estiver, do jeito que a gente estiver, todo o tempo, né? Como Paulo diz, a tempo e a fora de tempo, a gente tem que estar pregando. E aí com um olhar atento para que de repente a vida da gente faça movimentações, coisas aconteçam, que parece que a vida da gente aproximou a gente de alguém, um acontecimento parece ser algo com uma tendência de aproximar a gente, e que pode ser que justamente essa pessoa ali seja alguém dos que Deus tem para mim, para eu poder revelar o nome de Jesus e ser instrumento de Deus para essa pessoa, ser eu o João Batista na vida dessa pessoa para abrir o caminho, ajudar essa pessoa a abrir o caminho, preparar o caminho para a chegada de Jesus na vida dela, para esse encontro de Jesus com ela. Então a gente tem que estar atento. Agora, isso não vai acontecer se a gente estiver fechado nas quatro paredes da religião e não tiver aqueles momentos ali da religiosidade, né, como o Jeová falou, o momento gostoso da adoração, de ouvir a palavra, da comunhão, do chorar, do sentir abraçado ali pelo Espírito Santo, do falar em línguas, etc. Se a gente não tiver aquele momento ali como algo que é o do estar no monte, mas é algo temporário, é bom e precioso demais, mas tem uma finalidade que é a gente poder descer e estar cheio de poder, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de convicção, para a gente poder fazer o que tem que ser feito. Não é um fim em si mesmo esses momentos de espiritualidade, de presença de Deus, de comunhão gostosa com os irmãos, não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que realmente a gente possa fluir para as pessoas que estão esperando o nosso fluir, que a gente possa abastecer as pessoas que estão esperando e precisando desse abastecimento, dessa luz. É como eu tenho dito, a Bíblia ilustra o Espírito Santo de Deus como rio, como vento, e você não represa vento e não represa rio. Se você disser, não, eu consegui represar um vento, você pode ver, não é mais vento, o que você tem aí dentro é ar, não é vento mais. Se você represou, já não é mais vento. E o Espírito é apresentado como vento. Também se você represar um rio, você dizer, não, eu consegui. Papai, não, você está pensando que conseguiu. Papai, você pode me ajudar a escrever Trends Collection New? Se a gente, então, o rio, por exemplo, se a gente acha que represou o rio, você não tem mais rio, ele simplesmente deixou de ser rio. Então o Espírito Santo, essa habitação que é em nós, ela só vai continuar sendo habitação. O Espírito só vai continuar soprando em nós e fluindo como rio em nós, se a gente estiver dando vazão para ele e para outras pessoas. A presença de Deus, que é amor, só vai continuar fluindo em nós se a gente estiver direcionando esse amor recebido para outras pessoas. E é por isso que, como João vai dizer, não existe essa conversa de amar a Deus e não amar o próximo. É porque, na verdade, as coisas estão absolutamente interligadas. Se você é cheio de Deus, necessariamente você vai amar o próximo. Como o seu amor que você tinha, que fluiu para o próximo, essa presença de Deus, o Espírito de Deus, cujo fruto é amor, ele fluiu na sua relação com o próximo, você tem espaço aqui para mais enchimento. E no que você recebe mais e está fluindo, você pode amar mais ainda essa mesma pessoa, agora pode amar também outras pessoas. Mas tem necessariamente que ser um fluir. Se esse fluir não está acontecendo, então eu não tenho a presença de Deus em mim. Por mais cara de que eu tenha de crente, de cristão, de católico, cara de um homem de Deus, de mulher de Deus, de menino de Deus,
por mais cara que eu possa ter, não vai passar de cara. E é onde eu vou parecer luz, mas se eu chegar nas trevas, eu na verdade vou muito mais do que levar luz, eu vou ter as trevas que existem em mim, vão ser reveladas e manifestadas, e eu vou achar, tá vendo, eu sabia que eu não podia vir aqui, que eu ia acabar pecando, que eu ia acabar voltando a ser aquela porcaria que eu era. Não, você nunca deixou de ser aquela porcaria, na verdade, não existia realmente essa presença de Deus em você, que transformou a sua vida. Você fez foi aprender como é que se comporta, como é que age de uma maneira igual uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é cheia de luz, que é cheia de verdade, que é cheia de vida. Mas luz, verdade, vida e Espírito Santo você não tinha, ou dele não era cheio. Não adianta. Eu não estou falando de quem cai. Cair é uma coisa. Estamos falando de iniquidade. Estamos falando de você voltar a um caminho de erro, a um caminho de... É disso que a gente está falando. Pecar, Pedro falou que aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele, né? Então, tendo isso em mente, que nós, na verdade, precisamos compartilhar com essas pessoas, é que não faz sentido aquilo que o Menezita provocou uma vez a gente, não faz sentido a gente, essa tendência nossa de se isolar, de ser isolado, de ficar isolado na congregação cristã, na congregação dos irmãos, na comunhão dos irmãos, e cada vez mais deixar de participar, de se encontrar, de se relacionar com pessoas, aspas, do mundo, com as pessoas pecadoras, né? E isso acaba fazendo com que, de repente, as pessoas que Deus confiou a nós nessa vida, a gente bloqueia o acesso a elas e a gente não tenha mais como compartilhar o evangelho com elas. No máximo, a gente fica volta e meia pentelhando, enchendo o saco dessas pessoas com quem a gente não tem amizade mais, não tem relacionamento mais, elas não têm mais prazer na gente, elas não têm admiração nenhuma por a gente, mas toda vez que a gente encontra, a gente tem que pentelhar, encher o saco de alguma coisa na vida dela, a pretexto de estar evangelizando e de estar compartilhando o evangelho com elas para dizer minha parte eu fiz. É no encontro da família, que não tem como eu tenho que estar com aquela pessoa ali, ou é no trabalho, aquela coisa tem que bater ponto, tem que estar na mesma sala, não tem jeito, eu vou pentelhar aquela pessoa ali por causa de alguma coisa na vida dela, mas luz eu não vou ser, sal eu não vou ser na vida dela, no máximo eu vou ser mais se não mais um demônio, alguém com aparência de mais demônio ainda na vida dela, de mais tormento ainda na vida dela, porque ao invés de trazer acalento, de trazer esperança, de trazer luz, de saber sabor, eu estou trazendo mais tormento ainda para a vida dela, quando eu, na verdade, não tenho amizade com ela, eu não a amo, eu não oro por ela, eu não sirvo ela, eu não me dou a essa pessoa, e deixando com que o evangelho fale muito mais através da minha vida do que com as minhas palavras, embora também podendo ser, se necessário, se eu tiver oportunidade para fazer. E aí, Mateus capítulo 5, vamos ler então alguns textos que mostram esse equívoco. Sim? Sim, Nezê? Uma coisa que eu lembrei agora que na época que ele convenceu, né? Uhum. A gente tinha que convidar as pessoas para ir na igreja. Uhum. Mas a gente não podia aceitar o convite da pessoa para ir na igreja dela. Uhum. Verdade, é. E nem nas festinhas dela também. Piorou. Não, nada. As pessoas têm que aceitar o convite da gente. Mas a gente não aceita nenhum convite. Não quer. Não faz exatamente nada, porque a pessoa é do mundo. Isso soa como prepotência, né? Soa como prepotência, né? Isso, Eu de um certo ponto pra lá, eu nem convidava mais, porque eu falei, depois eu não posso ir. Eu não posso ir, a pessoa convida, eu não posso ir. Então fica complicado, né? É verdade. Eu realmente acho que essa coisa do convite mesmo, claro, existem momentos, você tem campanhas ali e tudo, mas eu acho que é muito mais mesmo esse da vida da gente. A vida da gente tem que falar, a gente tem que estar próximo da pessoa, ela tem que conhecer a vida da gente, ela tem que ter prazer na gente, tem que ter uma amizade, tem uma química rolando, o negócio tá legal. E vai ter alguma coisa na vida dessa pessoa, que vai ter algo para você começar a compartilhar, ou para convidar para a igreja, ou para... Mas não é um negócio, está tendo uma campanha, vamos lá. Claro, se a pessoa está passando por alguma coisa, já é um start ótimo, mas não é aquela de... A gente é igual, você tem sua igreja, eu tenho a minha, mas eu vou te chamar porque tem uma campanha na minha, nós vamos lá.
É o que você falou, tá, mas quando estiver na minha, você vai? Não, aí eu não posso. Mas por quê? Não, porque a minha que é a verdadeira, a sua é a falsa. Porque se não é porque a pessoa está demandando, não é porque algo na vida dela está mostrando que ela precisa, seja de conversar com você sobre um tema, ou seja de ir lá na igreja e de repente ouvir sobre alguma coisa, vai soar como sendo essa prepotência. Mas com base em que você diz que é na sua que está a solução e não na minha? Por que você acha que a sua é melhor do que a minha? Né? E de fato não é. Nunca foi e nunca vai ser. O próprio Jesus, quando essa conversa é antiga, né? De onde é que é o certo adorar, e a gente insiste que existe um lugar certo de adorar, existe um lugar certo de receber Deus, um lugar onde Deus está e a igreja onde Deus não está. Quando Jesus justamente está lá com a mulher samaritana, né? E aí ela questiona quando percebe que Jesus é algo especial ali, tendo como profeta ainda. E aí diz, eu vejo que você é profeta, me diz aqui, onde é que é o certo adorar? Porque os da minha religião, os judeus, os da religião dos judeus, eles dizem que não serve a adoração que nós samaritanos fazemos. Diz que só serve aquela no templo, em Jerusalém, e nós samaritanos somos proibidos de chegar lá em Jerusalém, menos ainda no templo. A gente é amaldiçoado por eles, a gente não se fala. Então a nossa adoração não vale, eles dizem. Mas os nossos antepassados disseram que eles foram ensinados a adorar aqui, que essa adoração valia. Segundo os nossos antepassados, foi até os sacerdotes que vieram aqui para ensinar como era para a gente adorar a Deus e que a gente podia adorar aqui mesmo. E aí, onde é que vai? E ele diz, olha, na verdade eu vou te falar que nem lá nem cá. Na verdade está chegando o momento, e já chegou, ou seja, tem mais de 2000 anos que Jesus disse que esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode adorar lá e cá, ou nem lá nem cá. Porque não vai depender de onde você está, de qual é a placa que está, de se a doutrina está certa ou se a doutrina está errada. O que vai depender é se há uma invocação sincera. E essa adoração é sincera, a invocação é sincera, ela acontece em espírito e em verdade, ela está acontecendo na essência. Então, para essa pessoa, essa adoração valeu e essa invocação vai ter como resultado a revelação. Agora, mesmo que ela está no lugar supostamente correto, se a adoração dela não acontece em espírito e em verdade, não é uma sinceridade na adoração e na invocação, a adoração não é recebida e a revelação não vai acontecer. Não, mesmo que ela esteja no templo de Jerusalém. E outra, se existe um lugar correto, do ponto de vista da Escritura, se a gente for insistir que existe um lugar correto, uma religião correta, certamente não é a nossa, que não foi instituída por Jesus. Jesus não instituiu a igreja evangélica, não instituiu a igreja católica. Jesus instituiu a sua igreja, a sua comunidade. E igreja, que é o termo lá, eclésia, que é dos chamados para fora, chamado para fora da vida que se vinha levando. Mas Jesus nunca abriu uma comunidade, a prova é o próprio Gadareno, como a gente viu. Ele não falou, vem sim, vem estar com a gente. Não, ele diz, vai para sua casa. Todo mundo que vinha para Jesus e era curado e era liberto, e Jesus dizia, vai, não peca mais. Ele não diz, vem, fica com a gente e não peca nunca mais. Ele dizia sempre, vai, vaza e não peca mais. Ele não dizia, vem, você tem que passar pelo menos um ano com a gente, vai ter um treinamento, nós vamos ensinar você, nós vamos te catequizar. Não, não aconteceu. Significa que a gente não pode ter igreja? Significa que não pode catequizar? Significa que não tem utilidade? Não, não significa nada disso. Só que a gente não pode colocar isso e dizer que foi Jesus quem criou tudo isso e que quem está nessa igreja, que é a minha, que é a verdadeira criada, está com Jesus e quem está na outra não está com Jesus, porque ele não criou nenhuma. Não adianta a gente dizer que fez. Não adianta a gente dizer que Jesus criou, porque ele não fez. O movimento que ele fazia era de dar liberdade às pessoas e dizer vai compartilhar com os seus. Vai e não peques mais. Vaza daqui e não peca mais. Some e não peca mais. Não passava mais nem pelo batismo. A gente só sabe que os discípulos batizavam porque num texto onde estava tendo discussão sobre batismo acontecia, mas não há o relato de uma pessoa em que, tendo sido curado ou expulso o demônio na vida, Jesus tenha dito assim, agora passa ali naquele cantinho, você está vendo ali o irmão Pedro, o irmão Tiago, o irmão João, eles vão batizar você ali, e aí você vai ser salvo e você vai passar a ser membro da nossa igreja. Não, não existia isso, então não dá para a gente dizer que foi Jesus que instituiu a igreja, como a gente chama, essa coisa da religião e tal. Tem sua utilidade, sem dúvida nenhuma, como tem sua
sua desutilidade, como tanto pode ajudar como pode atrapalhar. Vai depender de quem está fazendo, como está fazendo e o que está fazendo. Aquilo que a religião, que é o papel de religar, ele pode cumprir esse papel, ajudar nisso, mas pode muito atrapalhar, como tem muita gente atrapalhando. Então, o que nós vemos, na verdade, então, é para a gente compartilhar o Evangelho, a gente tem que tirar essa coisa de que a gente tem que ser isolado do mundo. Mateus capítulo 5, 15, Jesus está justamente falando, e é o texto aí que o Jeová falou, né? Igualmente, não se acende aliás, vou ler no versículo 13, ó, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, como se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ora, se vós sois o sal da terra, se Jesus está falando com as pessoas da igreja e elas são para permanecer na igreja, aquilo vai ficar um lugar horrível. Um salgando a vida dos outros, que daqui a pouco deixou de ser um negócio gostoso, ficou pesado, ficou salgado. O sal, ele só fica gostoso quando ele é temperado com coisa sem sal. Ele só cumpre o seu papel quando ele está no meio de coisas sem sal. Então, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, e se o sal perdeu o sabor, ele não tem mais razão de ser, ele está dizendo que a gente tem uma finalidade, que é temperar. E se é temperar, não é para ficar mais em si mesmado, como um grupinho da religião, excluindo todos os outros e deixando de ter relação e amizade com os outros. Ele diz, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante da igreja, diante dos membros, diante dos irmãos, diante dos evangélicos, diante dos católicos. Não. Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, diante da humanidade, diante dos seres humanos, diante de todo mundo. É isso que Jesus está dizendo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As pessoas da igreja já viram as boas obras. As pessoas de dentro da igreja já glorificam o Pai que está no céu. Então não é para esses, não é sobre esses que a gente tem que resplandecer a luz. É sobre aqueles que não têm luz. Benjamin, por favor, filho. É sobre aqueles que não têm luz. É sobre quem está nas trevas. É sobre aqueles que estão vivendo em vida de pecado. É aqueles que estão vivendo uma vida de iniquidade. É sobre aqueles que ainda não foram separados. Não tem como a gente interpretar de uma outra forma esse ensino de Jesus. Lucas capítulo 11. Aí é o que eu falei naquele dia. Por que as pessoas não sabem beber? É porque aquele que supostamente sabe beber ou saberia beber porque é luz, não senta com as pessoas que supostamente não sabem beber ou que de fato não sabem beber. Para ensinar como beber. Para ser um referencial de como beber de uma maneira saudável. Por quê? Porque a gente se isolou antigamente, até um pouco tempo atrás, crente não bebia. E aí as pessoas do mundo, entre aspas, iam beber sem um referencial de como beber. Porque na época de Jesus eles tinham um referencial. Na época de Jesus, Jesus bebia com eles. E ele era um ótimo referencial de como beber sem se embriagar. Não tem uma notícia de que Jesus tenha se embriagado. E não tem notícia de que um dos seus discípulos tenha bebido e se embriagado. Porque eles tinham um bom referencial de como beber, como lidar com vinho, como lidar com a bebida alcoólica. Aí de um tempo para cá a igreja não pode, é pecado. Não sei de onde tira da Bíblia, inventa que é pecado em si o beber. Quando a Bíblia condena a embriaguez e diz que é pecado a embriaguez. Aí não, crente não bebe, crente não bebe. Aí beleza, a gente não bebe. Aí fica lá, sem beber, sem poder ser referencial para o mundo. E o mundo se acabando na bebida. Não sabe beber e as tragédias atrás de tragédia acontecendo porque não tem uma alma viva, um referencial, alguém para ser luz, para ser referencial das pessoas sobre como beber bebida alcoólica, né, suco, bebida alcoólica de maneira saudável, de maneira santa, de maneira que não envergonhe, não entristeça o Espírito Santo de Deus, de maneira a não perder o controle e se arvorar contra a existência e contra a vida do próximo. Não tem ninguém para ser referencial disso. Por quê? Porque os crentes entenderam que não pode beber, que é pecado beber. Agora já evoluiu. A maioria das igrejas hoje, viu que não dá para segurar porque os cabas estavam bebendo escondido?
ia perder mesmo, porque a galera diz, ou a gente vai viver hipócrita aqui na igreja, fingindo que não bebe, mas tá bebendo, ou a gente vai sair da igreja. O que vocês preferem? Não rolou uma conversa dessa, mas implicitamente aconteceu isso. A solução é o quê? Não pode beber. Só que a gente tem que beber entre a gente. É só aqui, só a galera aqui, é só os pastores, é só nós irmãos, nós vamos tomar nosso vinhozinho aqui. Não deixe os irmãos saber, porque eles vão se escandalizar. Ou depois, então, só não. Entre quando a gente tem a comunhão nossa, só dos irmãos, não tem problema ali tomar um champanhezinho para comemorar. A gente vai abrir o champanhe para comemorar o casamento, para comemorar o aniversário, os 15 anos. Aí a gente aqui, na confraternização, na comunhão, que teve o champanhe, que é o símbolo da alegria e tal, a gente toma o champanhezinho. Entre a gente aqui, mas a gente não está bebendo com as pessoas do mundo, a gente continua santo, continua separado, continua santificado, porque a gente só bebe entre a gente. E o mundo continua sem referencial. Ao invés de pegar cada um sua latinha de cerveja, seu copinho de vinho, ir lá pro mundo, sentar na mesa com eles, e a gente veio beber com vocês aqui, vão beber? Espero poder ser referencial saudável para vocês de como beber. É bom poder estar aqui e me alegrar com vocês. O mundo precisa de luz. Quem está nas trevas precisa de luz. Estou dando um exemplo, que é esse mais emblemático, mais estereótipo, que é esse da bebida alcoólica. Mas se aplica em tantas outras áreas, tantas outras áreas. Em todas as outras áreas, aliás, da vida. Mas a gente se recusa a poder ser luz e referencial nisso. Porque a gente insiste em querer ser referencial para quem é da igreja. Tá doida para descobrir que alguém foi visto num bar, embora eu estivesse no bar do lado, mas ninguém me viu, para eu apontar o dedo para dizer, tava bebendo sim, tava bebendo que eu fiquei sabendo. Mas ninguém ficou sabendo que eu tava no barzinho do lado. É a gente querendo ser luz pro próximo, mas não é luz para trazer luz na treva, é luz para poder apontar o erro, mirar bem a lanterna na cara do outro e dizer, ah lá, o pecador, a gente quer ser desse jeito. Só vai servir para isso. Se ficar sendo para ser luz no meio da luz, só se for para isso. Só se for para ter esse tipo de utilidade. Lucas 11, capítulo 11, versículo 33, a mesma coisa, vai dizer, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu iluminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo vai ser cheio de luz. Veja que então a correlação que faz aqui sobre a luz tem a ver com isso que vai ser internalizado, tanto na gente quanto nas pessoas, a partir do que a pessoa está vivendo ou está vendo da vida da gente. Né? Lucas 16, 9. Lucas 16, 9. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos. Para que, quando aqueles chegarem ao fim, o quê? Aquelas chegarem ao fim, as riquezas, esses amigos que vocês fizeram através das riquezas, vos recebam com alegria nas moradas eternas. Aqui Jesus está falando sobre essa estratégia de se usar, de se buscar amizades, de se desenvolver amizades com o propósito de compartilhar o evangelho com elas. E não um movimento contrário. Ele não fala assim, como que eu vou usar as riquezas iníquas? Entrega tudo na igreja, porque a igreja vai saber o que fazer. Não. Ele falou, pega as riquezas iníquas de vocês e usa para fazer amizade. Não estou falando contra entregar dinheiro na igreja, imagina. Dízimo, oferta, imagina. Tem sua utilidade, tem sua base bíblica, desde que aplicado com aquilo que a Bíblia prevê. Mas esse ensino de Jesus aqui, ele está dizendo, não é nem tudo que a gente vai aplicar lá, não. Talvez parte do que você deixaria lá, se você não tem um extra, você deve reservar um pouco para você pagar um almoço para um amigo. Para você pagar uma cerveja para o seu amigo. E você desenvolver amizade com ele. Para você pagar o ingresso da entrada do show com o seu amigo. Você vai com ele, com a sua amiga. Paga, deixa que eu pague aqui o ingresso para você. Você está usando a riqueza iníqua desse mundo, as riquezas desse mundo, para você fazer amigos. Você está conquistando alguém, a amizade de alguém.
Porque em sendo amigos, em sendo próximos, você vai poder ser luz para ele quando a necessidade da luz aparecer. Você vai poder ser sal para ele quando a necessidade desse sal aparecer. Se não for amigo, não vai acontecer. É na amizade que acontece. O próprio Jesus não se considera algo senão amigo das pessoas, dos seus discípulos. Logo antes aqui, Jesus falava que a gente leu, já meditou esses dias, daquela parábola do administrador infiel. Diz assim, até o cara, aquele cara que estava para ser mandado embora, ele começa a usar estratégia para fazer amizade para depois se dar bem. Ele diz, até as pessoas desse mundo sabem melhor usar de estratégias aqui nesse mundo e tal, ainda que de uma maneira moralmente equivocada. Jesus ainda usa aquilo para dizer, vocês têm que aprender a usar a riqueza de vocês para fazer amigo. Aí esses amigos vão receber vocês nos tabernáculos eternos. Vão dizer, Jeová, você por aqui, cara, obrigado, nossa, tanto que a nossa amizade me ajudou, cara, para eu estar aqui. Você não tem ideia, se não é nossa amizade, eu tenho certeza que eu não estava aqui. Imagina alguém te recebendo dessa forma lá no céu, mas porque você buscou desenvolver amigo. Só mais 2 textos, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Aqui Paulo está condenando uma situação de imoralidade, pecado que estava acontecendo na igreja em Corinto. Versículo 1, ele diz, de toda sorte se ouvem, de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós. E uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos. Ele está falando para a igreja. Está falando para a gente dentro da igreja. A ponto de alguém manter relação sexual com a mulher do seu pai. Ele estava mantendo relação sexual, tinha gente na igreja. Está falando para a gente da igreja. A gente quer apontar o pecado para o mundo, gente da igreja. A ponto de alguém manter relação sexual com a mulher do pai. Ele estava mantendo relação sexual com a sogra. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Paulo está dizendo que a gente expulsa da comunhão, não é a pessoa que está no mundo que é pecadora. A comunhão com a gente expulsa a pessoa que, se dizendo luz, se dizendo de Jesus, vive em iniquidade, insiste em manter uma vida de pecado. Porque não ajuda ninguém, não ajuda o corpo, não ajuda a mim, não ajuda essa pessoa, porque eu acabo acobertando como se não tivesse problema nenhum. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência como se eu estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás. É uma ordem aqui que Paulo está dando. Para que a carne dessa pessoa seja destruída. Lembra que a gente falou que aquele que está em Cristo, o maligno não toca? A pessoa está na igreja e fica ali parecendo que está protegido, acha que está, ou então até às vezes por meio de intercessões pelas pessoas que estão ali, às vezes acaba ainda impedindo que Satanás destrua de vez a vida daquela pessoa. Que mostra a cara feia dele. O que Paulo está dizendo é, para de proteger em oração essas pessoas, para de dar cobertura espiritual para essas pessoas, de maneira que o diabo possa tocar com gosto de gás essas pessoas. Para ela ser destruída mesmo. Mas ainda aqui é o amor que move Paulo. Ele diz, mas o Espírito, uma outra versão diz, para que seu Espírito seja salvo no dia do Senhor. Que seja sendo atormentado por Satanás aqui, para ele ver realmente o que é viver afastado de Deus. Onde é que o pecado leva, para ver a cara feia do diabo, para ver a destruição que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E que o pecado que o diabo apresenta como sendo coisa boa, na verdade não é. Deixa ele sofrer as consequências disso e para de ficar orando e protegendo essa pessoa. E entrega para Satanás. Diz assim, diabo, é seu. Mas você só não leva a vida dele porque nós estamos orando para que Deus tenha um encontro com ele. Quanto mais você estraga, você fizer. Não é orando para o diabo fazer mal. O diabo já faz mal sem ninguém pedir. É que o mundo jaz no maligno. O diabo tem poder já para destruir todo mundo. E ele está aí para isso, para matar, roubar e destruir. Só que ele não pode fazer isso com alguém que esteja protegido pela igreja. Protegido
pela presença de Deus, cujo cabeça é Jesus. Da igreja, de Jesus, que é a cabeça da igreja. Então o que ele está dizendo é, reconheçam que essa pessoa não está em Cristo. Que, portanto, o maligno pode tocar. E em tocando, que essa pessoa seja destruída sim, para o bem dela. Porque não adianta ela passar essa vida toda aqui sem ser atacada pelo diabo, sem sofrer as consequências do mal, do pecado, porque ela vai viver iludida e vai acabar perdendo a própria alma. Quanto antes ela vê o mal que ela está praticando e que isso não é legal, que isso acaba com ela, e vê a cara feia do diabo, como ele de fato é, e vê como o pecado realmente destrói, tanto antes ele vai poder querer buscar Deus, se voltar para Deus, se aquecer em Deus e ser salvo em Deus, ser livre das amarras em Deus e ser livre dos tormentos através de Deus. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa se leveda? Vocês ficam tolerando isso aí, as pessoas, isso vai contaminando, outras pessoas vai criando um espírito de tem nada a ver, isso é tudo normal. O irmão também faz, o Beltrano também faz, está todo mundo aqui normal tomando a Santa Ceia. Não está tendo problema nenhum, está todo mundo na comunhão, Deus perdoa, está tudo certo. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que a vossa massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto, Cristo, vosso Cordeiro Pascal, versículo 9, já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que seja imoral. Aí ele vem e diz, olha, versículo 10, dizendo isso, olha, que vocês não devem se associar a nada que seja imoral, dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais do mundo. Quando eu digo para vocês não se associarem às pessoas imorais, às pessoas pecadoras, aos beberrões, aos adúlteros, aos prostitutos, Papai, a cortina! aos mentirosos, tá balançando, meu filho, eu vi, é o vento, aos ladrões. Quando eu digo para vocês não se associarem a essas pessoas, versículo 10, eu não me refiro às pessoas que fazem isso, que são do mundo. Nem aos avarentos, nem aos ladrões, ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Paulo diz, não é isso que eu estou falando. Entretanto, eu vos escrevo para que não vos associais a qualquer pessoa que, afirmando-se irmãos, afirmando-se ser da fé, ser da igreja de Jesus, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, ou embriagado, veja no que bebe, está falando da embriaguez, ou embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar para uma refeição. Com quem que a gente não deve sentar para comer? Com quem se diz crente, mas está vivendo em iniquidade, está vivendo em pecado. Paulo diz, eu não estou dizendo para vocês não sentar para a refeição com não crente não, gente. Eu não estou falando para vocês não sentar para beber com quem não é não crente não. Para não ter comunhão em relação com eles não. Para com isso. Só para vocês saírem do mundo. Vocês perdem até a razão de ser do mundo. Vai ser luz para quem? Pois como haveria de julgar, eu de julgar os que estão fora da igreja, todavia não deveis vós julgar. Como haveria de julgar eu da igreja, todavia não deveria vós julgar os que são de dentro? Se a gente vai julgar o mundo, como não deve julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, de vosso meio esse que vive na prática da indecência. Eu excluo da minha comunhão aquele que se diz cristão, mas está vivendo em pecado. Mas aquele que é do mundo mesmo, né? Que a pessoa não é de Jesus, ela não tem Jesus, não conhece Jesus, que vive em pecado, essa pessoa eu preciso ser a luz com ela. Então eu tenho sim que manter comunhão, não no pecado, mas comunhão com a pessoa. Não é comunhão no pecado, tendo as mesmas práticas pecaminosas. Benjamin, barulho, filhinho. Último texto aqui. O próprio Jesus ensinando como é que a gente deve lidar com a pessoa que peca. Oi, filho. Tá acabando? Tá acabando já. É que é aquele texto que Jesus fala, então, que se uma pessoa peca contra você, tá falando a sua pessoa ali da comunidade cristã, né? Você deve chegar e deve falar com ele, olha, você cometeu esse erro e tal. Se ele se corrigiu, você ganhou seu irmão. Se não, você vai lá e leva ele, então,
com 2 ou 3 testemunhas, 2 irmãos se dizem assim, olha, fulano tá aqui, tá agindo errado, tá fazendo assim, assado. Corrigiu? Não corrigiu. Corrigiu, tá ótimo, ganhou teu irmão, tá salvo. Não corrigiu, ele continua pecando contra mim, pecando contra a igreja, pecando contra o nome de Jesus. Então vai lá agora e leva perante toda a igreja. Então a pessoa que peca, e sendo cristão, é que Paulo e Jesus vai dar essa orientação. E aí ele diz, então a igreja vai tratá-lo, vai expulsá-lo da comunhão, e vai dizer à igreja, então se ele negar também ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Essa exclusão que Paulo está dizendo. Perde a cobertura, perde a comunhão. Trata como um pagão ou um publicano. Você vai agir agora com ele como um não crente, como um descrente. Você não vai abandonar do ponto de vista de querer ser luz para ele, sal para ele, mas não tem comunhão em nome da igreja com ele. É isso que, na verdade, tanto Paulo como Jesus nos ensina. Então, como nós vamos ouvir de novo essa música aqui para a gente tomar a Santa Ceia, e eu acredito que seja a nossa última esse ano, vamos falar sobre isso já, mas vamos então tomar a Santa Ceia agora, e aí, pensando nisso, essa comunhão como igreja, comunhão como irmãos em Cristo, e essa coisa então de quando a gente pensar, eu não quero sair daqui, não me deixa sair daqui, não é um lugar físico, mas é que Deus não deixe de me habitar, eu não deixe de habitar Jesus, mas que eu possa estar em qualquer lugar, enquanto e como habitação do Espírito Santo de Deus, e poder ser luz e ser sal para as pessoas onde quer que elas estejam precisando. E o último lugar que vai estar precisando é na igreja. Vai precisar também? Vai, não estou dizendo que não precisa, mas é o último lugar. O lugar onde mais preciso da minha luz e do meu sabor, de eu trazer esse sabor da presença de Deus, é realmente onde há trevas. É realmente no mundo, entre aspas, com as pessoas em geral. Né? Então vou compartilhar aqui com vocês. Alguém quer antes falar mais alguma coisa aí? Eu quero. Sim, por favor, Sirlene. Poema, você falou assim que o último lugar na igreja, mas depois você consertou, né? Assim, ó, quando eu conheci... Não é nem consertou, eu esclareci, né? É o último no sentido, lá também pessoas precisam, mas é o último, né? Se não der para ser luz em 2 lugares, na igreja e fora, então vai ser fora, né? Se só dá para ser em um, né? Alguns anos atrás, quando eu te conheci, eu já fui batizado, estava na igreja, e aí tinha os meus conflitos, né? Uhum. E que fazia eu ficar ausente, né? Que Deus ficava ausente no meu coração. E assim, uma das coisas que quando eu te conheci, que mais me encantou, foi o fato de você não ficar criticando, entendeu? Não ficar colocando, né, que o mundo é como se fosse errado a gente conviver no mundo, estar no mundo, conviver com as pessoas. Porque eu já tinha sido criticada, e fui criticada depois que eu te conheci, mas eu já estava, né, mais, estava bem estruturada, tipo assim, porque eu não pulava, eu não gritava, eu não chorava, entendeu? Uhum. Então é como se eu não tivesse a presença de Deus, pelo fato de eu não pular e gritar. Uhum. Então assim, a sua maneira de ser que me ajudou e fez com que eu realmente começasse a prestar atenção e realmente eu passei a ter uma comunhão com Deus. Então, assim, você foi o sal na minha vida, foi a luz na minha vida. E eu já vi um bom tempo já na igreja. Só que, assim, eu fui para a igreja, me senti bem depois, dentro da própria igreja. Eu não saí da igreja para poder ficar confuso e perdida. Dentro da própria igreja eu fiquei, entendeu? Uhum. Então é isso que eu queria falar. Pois é, olha que coisa, que testemunho extraordinário, né, o da Sirlene, que justamente, olha como é um absurdo a gente, esse parâmetro nosso, que a Sirlene é uma das pessoas que eu conheço que mais justamente tem sido luz para as pessoas. É uma pessoa que já há muitos anos, ela realmente, desde que eu conheço a Sirlene, ela é envolvida com questões sociais, com ajudar idosos, com ajudar órfãos e viúvas, né? Idoso, que normalmente os idosos, as pessoas que não têm alguém, são os viúvos, viúvas, né, normalmente estão abandonados, e os órfãos, esses que estão nos 2 extremos, que é aqueles para quem mais Deus tem olhar, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aliás, o próprio Tiago vai dizer que a verdadeira religião, que a gente fica às vezes procurando qual é a religião verdadeira, qual é a religião correta,
próprio Tiago vai dizer, a verdadeira religião do nosso Senhor Jesus é manter-se limpo das contaminações desse mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Esse é o assistir o órfão e a viúva nas suas necessidades. Essa assistência que Tiago justamente vai dizer que é uma evidência, um indicativo de que a pessoa de fato faz parte da igreja principal, da igreja verdadeira, da verdadeira religião. Mas a gente insiste em olhar e achar que tem mais jeito de ser religioso, mais espiritual, de ter mais Jesus, ser mais crente, de ser mais católico. É aquela pessoa que você olha e que está lá chorando. Todo domingo que vem a pessoa está lá chorando. Ela levanta a mão, a coisa mais linda do mundo. Ela canta que você vê assim, meu Deus, que vontade de cantar igual essa pessoa. Que legal, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu sou assim. Só que de repente você vai... será que se você for ver a vida dessa pessoa lá ao longo da semana, depois que ela foi embora, será que está essa beleza toda? Quando ela vai para o chão real e vai lidar com o próximo, com as pessoas ali que estão sendo massacradas pelo diabo, massacradas por outras pessoas, as pessoas que estão passando por necessidade, as pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando de um alimento, que estão precisando de um olhar, que estão precisando de uma palavra amiga. Será que eu estou sendo luz e sal para essas pessoas ao longo de toda a semana até eu voltar lá para chorar de novo diante de Jesus? E com Jesus e com os irmãos? Será? E será que essa outra, a tendência é olhar para pessoas, igual a Cirleide falou, como a Cirleide, que está lá, e está lá parecendo uma pedra lá, e está orando, caladinho, olhinho fechado, mas que não está pulando, não está chorando, não está se esbagaçando, não está se desmanchando na presença de Deus, deve ter pecado na vida dessa aí, viu? Para não se quebrantar desse jeito. Se você vai olhar o estereótipo, você vai dizer equivocadamente, possivelmente, quem é que é de Jesus e quem não é. Conhecendo a Cirleide. Porque na semana, saía lá da semana, a Cirleide fazia muito mais do que eu, por exemplo. Em relação ao próximo, a quem está precisando. Mas você pode ter certeza disso. Então, e a Bíblia diz o quê? O próprio Jesus, é pelo fruto que você conhece a árvore. Jesus não falou, você conhece a árvore por quando ela está no altar e o tanto que ela está balançandinha, e está chorandinha, e está falando em línguas diante do altar. Não, Jesus falou, é pelo fruto, é pelo que ela manifesta. É pelas atitudes, é pela vida que você vai dizer se a pessoa está ligada ou não está ligada à árvore. Se ela está ligada a Cristo ou não está ligada. Se ela tem o Espírito Santo, cujo fruto é amor, não tem. É se ela está evidenciando quando ela está fora do altar, quando ela desceu da montanha, do monte. É quando Jesus já pegou o barquinho dele e foi embora e ela voltou para a casa dela e para a família dela. É essa hora, é pelo fruto que você conhece, aí você vai ver se essa pessoa é uma pessoa de Jesus ou se ela não é de Jesus. Se ela tem a verdadeira religião ou ela não tem a verdadeira religião. Então, olha o absurdo mesmo, leva nisso do que a Cirleide está falando. E a pessoa tende, o risco ainda, por causa dessas maneiras equivocadas de se julgar, como falei, você vai pegar a lanterna, a suposta luz que é usada dentro da igreja para apontar, essa ali é muito de Jesus, olha o tanto de lágrima. Aí pega essa suposta luz para olhar, a Cirleide não derrama uma lágrima. Ei, coraçãozinho duro que não deixa Jesus entrar de jeito nenhum. Você querer ser luz só entre a igreja, vai cair nesse tipo de coisa. É disso que eu estou falando. Olha o absurdo que corre o risco da Cirleide de repente abandonar Jesus, porque dizer, cara, não dá, não rola comigo, Jesus não gosta de mim, ou é porque eu realmente sou mais terrível do que os outros, porque eu não choro, Jesus não vem, não entra aqui, não me põe para chorar, não me quebranta. Eu devo ter realmente sido descartada por Jesus, então eu vou tocar minha vida, cara. Corre o risco até disso, com base nesse parâmetro ridículo e antibíblico da gente, né? Que bom o testemunho da Cirleide, confirma que realmente a importância disso que a gente está meditando e que a gente vem há muito tempo para poder hoje a gente fechar nesses textos aqui. Obrigado, Cirleide. Mais alguém? Então vou colocar aqui a música de novo, eu não vou colocar ela toda, ela tem 8 minutos. Sim, Inesita? Bom, eu não ia falar não, mas falei assim, não, a maioria das vezes já está falando muito, né? Na hora que você foi falar do pecado lá da igreja, lá de Corinto, você falou que o filho estava tendo casa
com a mulher do pai. Aí você falou que era sogra, não é? Não seria madrasta? Ah, é verdade. Eu sou doidão. Obrigado, Inesita. Verdade, verdade. Ah, tá. Porque aí depois eu lembrei que está sendo gravado, né? Ah, obrigado, é. Obrigado, Inesita, valeu. É, eu sou doidão. É verdade, eu sempre falo sogra mesmo, como sendo mulher do pai. Doidão eu. A sogra, na verdade, é a mãe do próprio, né? Da esposa ou do marido, é verdade. Obrigado, Inesita. Tá, de nada. Tá bom. Então vamos meditar aqui, aí quem tiver os elementos aí toma ceia, quem não tiver pelo menos fica concentrado nessa ideia da comunhão, mas isso numa comunhão com propósito, né, gente? De a gente poder amar o próximo, e não existe amor maior, prática de evidência amor maior do que a gente poder realmente compartilhar o Evangelho. Significa então que eu posso me dedicar exclusivamente para compartilhar o Evangelho e deixar as pessoas com fome e com frio? Não. É só que essa é a maior manifestação de amor. Mas se eu não faço o básico, eu estou deixando de amar. É como Paulo diz, não adianta, João vai dizer, que amor que há em alguém dizer, ide em paz para vossas casas e deixar, ou seja, está ministrando a paz de Deus para as pessoas, mas deixar a pessoa ir com frio e com fome para casa. O principal é trazer a paz para essas pessoas que estão atormentadas. É o maior amor, é a maior demonstração de amor. O maior que a gente tem de dar de amor para essas pessoas é a presença de Deus, é essa paz, é livrar do tormento. Mas isso não retira a necessidade de a gente também cuidar dessas questões menores, do agasalho, do alimento e tal, né? Quando eu digo que é a maior coisa que a gente possa fazer, a maior demonstração de amor, uma coisa não exclui a outra, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da música, e a gente, ao longo da música, quem entendeu no momento em que sente que é isso, que está com a consciência, pode então tomar a Santa Ceia aí, tá bom? Desculpa cortar, como falei, eu nem ia passar ela toda, né? Mas essa ideia, né? O lugar é bom, esse lugar é agradável, a presença de Deus é bom, mas então, que essa presença... Filho, abaixa, por favor. Benjamin. Olha, só uma coisa. 2. Obrigado, filho. Então essa presença é muito boa, é um lugar bom de estar e tal, mas que seja justamente essa presença de Deus, que esse lugar seja a presença. Essa presença, como a gente meditou muito esse ano, Jesus falou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, só depende de nós. E que seja uma presença para fluir, porque senão presença já não vai ser mais. Que seja para fluir na vida de outras pessoas, em amor, e podendo levar para elas tudo isso de bom que Deus tem trazido e realizado na gente, tá bom? Estamos no final de ano acho que é um momento muito propício para a gente pensar bastante nisso. Eu, por mim, essa é a nossa última reunião esse ano e a gente retoma no ano que vem, como a gente sempre faz. Esse período a gente suspende, né? E eu vou depois colocar lá no grupo, para quem tiver interesse no ano que vem em voltar a participar, que avise, né? E no individual, eu costumo, como o Joari não sabe, eu tiro todo mundo do grupo e aí todo mundo depois, quem quiser, vai falando no privado, para não constranger ninguém. Quem quiser estar com a gente ano que vem, vai lá e me diz no privado e eu volto pro grupo, tá? Mas independente, é um momento muito propício, virada de ano, para a gente meditar, pensar o que a gente anda fazendo, quais são as nossas prioridades, o que pode melhorar, o que tem que ser abandonado. E eu acho que uma das principais coisas realmente para a gente ver nesse fim de ano é isso, como é que tá? Eu realmente tive um encontro com Jesus? Existe um antes de Cristo, depois de Cristo na minha vida? Se não existe, então o propósito esse ano, claro, é um encontro de verdade com Jesus para o próximo ano. E aí, se eu
tive esse encontro, o que eu estou fazendo a respeito disso com quem ainda não tem? Qual o nível de importância que eu estou dando para esse compartilhar? Eu acho que também é bastante importante da gente pensar muito. Acredito que é o que Deus tem falado com a gente nesses últimos meses, aí, semanas e meses. E acredito eu que realmente o momento é muito propício porque as coisas indicam que os fins dos tempos estão à porta, né? Esse fim dos tempos pode levar aí semanas, meses ou pode levar décadas, é verdade. E talvez até séculos, mas que tudo indica que a gente está realmente vivendo já aí os fatores aí, os sinais dos fins dos tempos, é muito nítido assim, realmente para mim, né? Obrigadão, gente, por vocês terem estado comigo. Vocês não sabem a importância para mim, para minha vida com Deus, de vocês, viu? Dessa comunhão aqui, do quanto isso me traz para mais perto de Jesus, o quanto isso me abençoa, o quanto isso me mantém, me ajuda a manter no caminho. Vocês não têm ideia. E aí, particularmente, aí justamente, o Jeová, já desde que começou, está bastante aqui com a gente, muito... Só quando realmente com o trabalho não era possível, que ele não estava aqui. Isso é muito importante para mim. O Joari também, desde que começou também, está sempre com a gente aqui, de maneira, mostrando muita importância, muito compromisso com esse momento. E aí justamente as outras duas que estão aí, a Inesita e a Cirleide, que também desde sempre aí têm sido muito firmes aí, estão sempre aqui, muito raramente uma das duas não entrou. E ai, deu branco, a irmã da Inesita. Deu branco aqui, Inesita. Ela também está sempre com a gente aqui. Hoje, se não me engano, ela até entrou e saiu e caiu. Mas está sempre com a gente também. Isso, Irenice, exatamente. Nossa, me deu branco aqui. A Irenice também está sempre com a gente, é uma bênção. E vocês são bênção de Deus na minha vida.